Bom, gente, nessa nossa aula, preciso falar um pouco sobre a questão do Império Português, porque a colonização portuguesa nesse pedaço do continente americano, que dá origem ao Brasil, é importante que se saiba que o Brasil colonial não foi uma coisa única e exclusivamente Brasil e Portugal e essa relação somente isto. O Brasil faz parte de um império que é um império que se estendeu no seu auge, da Foz do Amazonas até Macau, na China. E um império que durou muito mais tempo do que propriamente o período em que o Brasil fez parte dele. O Império Português ele pode ser dividido ao longo da sua história, que terminou somente no século XX. Macau foi devolvida à China em 1999 apenas. O Brasil fica independente em 1822. Então, mesmo com a independência do Brasil, o Império Português continua existindo. Esse império que vai do século XV até o século XX, ele pode ser dividido em três grandes fases. A primeira, que é do século XVI, que o centro do império era o Oriente. Depois, a partir do século XVII e século XVIII, principalmente, o centro do império é o Brasil, nós vamos discutir isso. E com a perda do Brasil, com a independência do Brasil, Portugal tenta erguer um novo Brasil. Onde? Na África, nos territórios de Angola e Moçambique, que é o império que vai marcar o século XX, que é o Império Africano. Mas, nesta aula aqui, nos interessa saber este início do império. Como eu disse, Portugal é um país pobre, no canto da Europa. As colônias e o império serão extremamente importantes para Portugal, não só pelo dinheiro, não só pela renda. No século XVI, na época do auge do Império Português, que se dá por volta de 1540, 1550, sabe-se que 2/3 de toda a receita da coroa portuguesa... Eu acho que você deu só uma esbarradinha. Esbarrada no quê? Aqui aí o microfone deu um chiadão. Beleza. Vamos lá. Sabe-se que no século XVI, 2/3 de toda a receita da coroa portuguesa vinha do Império. Vinha do pau-brasil, vinha do ouro de São Jorge da Mina, vinha dos escravos, que nós vamos discutir isso, né, dos africanos que eram transportados à força para o outro lado do Atlântico, para o Brasil principalmente. Vinha da pimenta, vinha da canela, do Oriente. Vinha da porcelana, da prata de Macau, vinha do sândalo de Timor. Portanto, é um império que vai dar recursos financeiros e é um império também que vai dar uma projeção territorial que o país na Europa nunca teve. Só que tem um detalhe, manter o império é caro. E Portugal é um país que na época tinha em torno de 1.400.000 habitantes. É um país muito pequeno, com uma população reduzida, que vai ter que dar um jeito de manter um império vasto. Por isso que o Império Português, isso é um dos motivos, inclusive, que nos ajuda a entender por que o Império Português foi um império essencialmente marítimo. Os portugueses fundam fortalezas fortes ao longo da costa, mantêm relações comerciais com Lisboa, e Portugal não tem muita força para ficar dominando extensas áreas territoriais, principalmente na Ásia. Na Ásia você tem impérios já mais fortalecidos militarmente. O Império Chinês, por exemplo. A Índia nunca foi um império unificado. Então eram vários povos que habitavam essa região, que facilitou o domínio português, de certa forma. O Império Português no Oriente, no Índico, ele esteve voltado essencialmente para a pimenta e para a canela. Aliás, muitos portugueses embarcavam com destino ao Império Oriental. E na época temia-se que a saída de muita gente do reino pudesse levar ao despovoamento de Portugal. Um poeta importante português do século XVI, Sá de Miranda, vai dizer que ele teme que o cheiro da canela despovoe este reino, vai tirar os homens daqui, os homens mais fortes, que podem nos defender caso Castela resolva vir para cima, como tentou no século XIV. Nos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, a obra-prima da literatura portuguesa, que ela consagra justamente o império,
falando da viagem de Vasco da Gama, tem uma parte nos Lusíadas que aparece o personagem que é o Velho do Restelo. O Velho do Restelo, ele representa esse Portugal que teme a expansão, que teme que todos os portugueses embarquem, que os homens vão embora e o reino vai ficar despovoado. Homens motivados pela cobiça, que é o que o Velho do Restelo vai dizer. Ó, vã cobiça, de ficar rico e vai despovoar o reino. Então, esses problemas Portugal acabou se deparando em muitos momentos. No século XVI, o centro do império é o Oriente. O objetivo é conquistar territórios, não territórios muito extensos, mas principalmente territórios que pudessem dar acesso a rotas comerciais, como Hormuz, no atual Irã, que dá acesso ao Golfo Pérsico, ao comércio do Golfo Pérsico, Malaca, atual Malásia, Singapura, que daria acesso aos mercados na China, e a cidade de Goa, na Índia. Goa se tornou uma cidade extremamente importante para os portugueses. A cidade foi ocupada militarmente em 1510 e permaneceu sob o controle de Portugal até 1961. Era o império, a capital do Império Português no Oriente. Um importantíssimo porto de embarque de especiarias para Lisboa. Lembra que eu falei para vocês que havia um comércio muçulmano aqui? Que os muçulmanos navegavam pelo Índico, entravam no Mar Vermelho e de lá para o Mar Mediterrâneo. Os portugueses vão tentar quebrar esse comércio na porrada. Portugal tem uma superioridade naval. Existem navios portugueses como, por exemplo, a nau. A nau é uma embarcação que tinha mais ou menos uns 40, 45 metros de comprimento e ela é extremamente bem armada. Tanto é que era chamada de fortaleza flutuante. A nau servia para transportar mercadorias. Então as naus embarcavam de Lisboa uma vez por ano apenas, porque a viagem de Lisboa até a Índia leva 6 meses a ida e 6 meses a volta. E vocês vão ver isso, ou já, se é que já não viram isso em geografia, existem os ventos das monções. Isso vai interferir também no momento que se pode chegar na Índia, que você pode pegar ventos desfavoráveis e estragar a viagem. Então a Índia tem todo um cronograma que tem que ser cumprido, tanto para chegar quanto para ir embora dela, para aproveitar os ventos favoráveis das monções. Essas naus partiam de Portugal carregadas de soldados, armadas, iam para a Índia, e voltavam de Portugal lotadas de mercadorias. A ideia era encher a nau o máximo que pudesse. E caso a embarcação fosse atacada no meio do caminho por piratas, por exemplo, ela estava armada com canhões para se defender. Essa superioridade naval portuguesa fez com que os portugueses começassem a destruir as rotas comerciais que havia entre os muçulmanos. Portugal impôs, no início do século XVI, no Oceano Índico, um sistema conhecido como cartaz. O sistema de cartazes. O cartaz era um passaporte marítimo que os portugueses forneciam. Você tinha que pagar. Se os muçulmanos quisessem navegar pelo Índico, eles deveriam portar esse passaporte. Caso contrário, se fossem interceptados por algum navio português, o navio abriria fogo contra a embarcação. Os portugueses foram responsáveis por diversas atrocidades contra populações muçulmanas nessa região. Nós, do Ocidente, achamos Vasco da Gama um herói, principalmente em Portugal. Aqui no Brasil é time de futebol, ele está ligado às grandes navegações, mas para as populações do Oriente, Vasco da Gama é tido como pirata. Sabe-se que Vasco da Gama mandou afundar embarcações com muçulmanos, com mulheres e crianças que se destinavam a Meca, centro de peregrinação. Mandou a embarcação a fundo com todas as pessoas ali, só porque eram muçulmanas. Então você tem uma série de atrocidades que são cometidas aqui. Este império que começa a ser construído no início do século XVI, Goa, como eu disse, é conquistado em 1510. Hormuz, 1507. Malaca, 1511. Nesta época do início do século XVI, como eu disse, o Brasil é o chamado período pré-colonial. A ocupação é pouco efetiva nesta área aqui.
É um contato fraco. Por quê? Porque o centro do império é aqui. A partir da década de 1530, a coisa muda. Em 1530 é rei de Portugal Dom João III. Aquele que, durante o seu reinado, veio a Inquisição para Portugal, que era o tribunal religioso, que nós vamos falar disso ainda. Quando Dom João III herda um império muito gigante, e Portugal, como eu disse, é um país pequeno, começa a ter problema para manter esse império. Com Dom João III, ele decide dar foco para duas regiões apenas. A Índia, que não pode ser perdida, e o Brasil. E a região que Portugal começa a abrir mão é o norte da África, justamente a região que a expansão ela começou. O rei ordena o abandono de várias praças, de vários territórios do norte da África. Por quê? Porque não tem ouro e porque os muçulmanos estão atacando constantemente. Isso aqui é um prejuízo para Portugal. E por que dá interesse ao Brasil? Por que dá importância ao Brasil? Por várias razões. Uma delas é a questão da localização geográfica. Entre as expedições que partem de Portugal com destino à Índia, o Brasil está no meio do caminho. Então, se Portugal mantivesse o controle desta área, isso poderia ser importante justamente para servir de apoio logístico marítimo para as rotas que se destinavam a Goa. Uma outra questão importante do porquê Portugal resolve dar uma atenção para cá é que os espanhóis começam a colonizar a América Central e a América do Sul, encontram ouro e prata, encontram civilizações como os astecas, como os incas. Se os espanhóis encontraram ouro, quem sabe não tem ouro nessa área, que é uma área ainda desconhecida por Portugal. Então, a possibilidade de ter ouro vai atiçar também o porquê vamos fincar a bandeira nesta área. E a outra razão, a terceira razão, é que havia uma presença francesa na costa do que hoje chama-se de Brasil. Os franceses iam atrás do pau-brasil, e como os portugueses não estavam ocupando efetivamente, eu vou contar uma coisa, o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Castela, só que a França não reconhece o tratado. O rei da França, Francisco I, chega a dizer o seguinte: eu quero que os portugueses e os espanhóis me mostrem em que cláusula do testamento de Adão, o primeiro homem, está dizendo que o mundo só pode ser dividido entre os meus irmãos portugueses e castelhanos. Portanto, a França não respeita o tratado. E se os franceses continuarem mantendo contato aqui, Portugal pode perder essa área. Então, esses três fatores são os fatores básicos que vão interferir na política ultramarina do rei Dom João III para, a partir de 1530, iniciar o povoamento de fato desta área do Império Português, que é um período central para nós, porque é o que vai marcar o início da colonização efetiva desta área por Portugal, que é o que nós vamos falar agora nos nossos próximos encontros.